Mais uma live do Método Mapas, hoje o assunto ápicos e nós vamos ter a ilustre presença do professor Rogério. Então, professor Rogério, vamos conectá-la. Agora vai, hein? Agora vai, Rogério, entra aí, por favor. Agora vai dar tudo certo. Isto, vamos conectar aqui, professor Rogério. Os demais que estão voltando para a live, obrigado pela paciência e pela audiência. Ó, pela paciência e pela audiência. Rodrigo, Paula, Conceição, Amanda, um povo lindo que está chegando, a caravana da família, a caravana dos amigos. Esses aí tem que estar junto, pelo amor de Deus. Se vocês saírem, eu estou lascado. Roger, acenei para você. Estou quase aceitando aqui até quem não é para estar na live. Vamos ver aqui. Roger. Vou tentar por outro caminho aqui. Roger, incrível, você está aqui com um convite e a gente não está conseguindo conectar, Roger. Que estranho isso, não é? Esquisito demais. Por que que o Roger não pode participar? Ele mostrou uma mensagem aqui para mim. Que estranho, Roger. Tá todo mundo pedindo para conversar comigo, ó. Roger quer participar desse vídeo ao vivo. Entrar ao vivo com... Vamos ver agora, Roger. Agora vai, hein? Meu Deus do céu, que confusão. Tiago, seja bem-vindo, obrigado. Enviei um teste. Ô Rodrigo, teste, eu consigo eles aqui. Aê! Agora sim. Pessoal, olha, não se assustem. Vocês vão ficar agora um pouco uriçados, né? Principalmente o povo feminino, porque agora dois homens lindos, dois homens maravilhosos aqui numa live. Roger, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite e, por favor, dê as boas-vindas aí para o pessoal. Boa noite, Vlad, boa noite a todos aí, né? Deu certo agora, né? Que bom. É isso aí. Bom, agradecer aí mais uma vez aí a participação, Vlad, né? Estava escutando aqui você falar um pouquinho aí e realmente nós temos aí uma amizade de longa data, né? De longa data e realmente é algo muito importante, né? Além dos estudos, né? Vai muito além dos estudos essa amizade, né? Isso é bacana. Legal. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aí, né? Vamos conversar um pouco, bater um papo aí. Isso. Roger, como eu disse, a gente não tem como esgotar esse assunto em 40, 50 minutos. Então, a gente acho que de forma inteligente, pegar os principais tópicos, né, a respeito do assunto, e a gente ir costurando sobre esses tópicos para que a galera possa ficar mais... A palavra é informado, a palavra é ter mais conhecimento, né, sobre o assunto. Porque, por vezes, a gente vê um consumo meio que até que meio desmedido, meio não, muito desmedido sobre esses itens. E aí eu queria fazer a primeira pergunta. O que é suplemento alimentar e o que é fitoterápico? Como que eu posso entender esses dois cenários aí? Legal. É uma pergunta para realmente diferenciar, né? Então, o suplemento, né, alimentar, a gente pegar até pela palavra, né, que diz que é algo que vai nos suplementar, né, algo que vai complementar, né, muitas vezes ali a nossa dieta, a nossa alimentação, né? Então, muitas vezes são produtos, né, que a indústria alimentícia faz, né? A gente conhece muitos aí no mercado, né, para dar exemplos aí, whey protein, né, a gente tem hipercalórico, tem creatina, tem a base de carboidrato, quer dizer, tem uma infinidade muito grande. E que tem essa finalidade, então, né, de suprir, né, e complementar a nossa alimentação. Tá? Então, não é algo, né, como as pessoas às vezes têm em mente, que vai substituir, né? Por exemplo, vou substituir uma refeição pelo suplemento. Né? Essa não é a ideia, né? E sim algo que vai complementar. Já o fitoterápico, a gente pode pegar como exemplo as cápsulas, né, alguns manipulados de cápsulas, ou até mesmo tinturas, né, e os chás, né, que são bem conhecidos. Basicamente, então, eles são de plantas, né, plantas medicinais, né, de ervas, onde a gente tem todo ali um preparo, né,
para fazer, por exemplo, esse chá ou esse manipulado pela farmácia ali de manipulação, e que também nos traz benefícios, né? Então tem inúmeros estudos aí mostrando que são benéficos para a nossa saúde, né? Então não é uma questão que não é só um complemento também, como pode ser, o fritar pode ser um complemento também da nossa alimentação, mas até mesmo para nos trazer saúde, né? Nos trazer aí até mesmo um auxílio em algumas doenças que às vezes a pessoa possa ter, né? Ó, vamos pegar esse gancho aí, então. Aproveita essa seara que você começou a embicar aí dos fitoterápicos e auxiliar na nossa saúde. Vamos falar mais de saúde do que de doença, tá bom? Ah, isso aqui é bom para hipertenso. Não vamos falar disso, não. Vamos falar de somos saudáveis, estamos saudáveis e o quanto que os fitoterápicos nos mantêm nesse lugar da saúde. Quais seriam, talvez, dê alguma sugestão? Vamos falar os top 5. Os top 5 dos fitoterápicos, para que a gente possa se manter saudável. Vamos lá, dá uma sugestão para nós. E por que essa sugestão que você vai dar? Bom, é até difícil elencar os top 5, né? Que são muitos, né? Mas a gente traz alguns aqui. E, assim, eles vão auxiliar de diversas formas, né? Existem vários mecanismos, né? Muitos estudos mostrando aí, alguns tendo ação, por exemplo, antioxidante, né? Alguns modulando até a questão que você falou de hipertensão, de glicemia, né? Então, tem várias formas ali. E eles, importante lembrar, acho que até se comentou, que eles são algo que nós temos que também ter cuidado, né? Que não é só porque é um chá, só porque é uma cápsula, um fitoterápico, que a gente vai sair também tomando de qualquer jeito, né? Sem ter uma indicação de um profissional, tá? Porque eles também podem trazer riscos para a saúde. Mas vem do lado bom, assim, né, o que eles podem trazer em termos de saúde para nós. Posso trazer aqui, primeiramente, como exemplo, um que eu gosto realmente muito, esse eu já coloco como um dos top 5 ali então, né, que seria o gengibre, que é bem comum, né, as pessoas acham com certa facilidade. Nessa época do ano, né, mais friozinho, as pessoas costumam consumir um pouco mais de chá, ou o próprio gengibre, mas não na forma do quentão, né? Festa julina ali. Eu estou tomando quentão todo dia 1 litro, já que aí, é bom, né? Tem gengibre, né? Quase isso, mas não. Na verdade, o chá do gengibre, né, é o mesmo usado também de outra forma ali, como um gengibre em pó, que às vezes a gente encontra, a própria raiz dele ali, né, crua, ele tem alguns benefícios bem mostrados pela literatura, né, como, por exemplo, uma ação anti-inflamatória, muito legal, né, então ele é um anti-inflamatório bacana. Ele tem uma ação bem interessante também, que é ação antiemético, né, que é para enjoo, né, enjoo, aqueles mal-estar, né, por exemplo, é um dos chás que grávidas, né, podem estar consumindo, né, naquele período de enjoo, né, no início da gestação. Ele tem uma ação também analgésica, ele tem uma analgesia para dores, né, bem interessante também. Então, às vezes a pessoa tem lá uma dor de cabeça, uma dor muscular, qualquer tipo de dor, em vez de ir lá e tomar um remédio, né, alopático, o chá do gengibre, né, ele vai então ter essa propriedade também da analgesia ali, que é bem interessante. Tá? E algo bem também... Não sai desse assunto, não. Já esgota esse assunto do gengibre, porque se a gente colocar ele como top 5, e eu sou um fãzaço do gengibre, você falou do pó, como é que eu consumo esse pó? E se for fazer um chá ou como uma outra forma de consumo? Vamos só esgotar o gengibre aí, para a galera poder talvez transferir essa inteligência para as outras possibilidades. Né, e prática ali, sim. Bom, na forma de chá, né, você prepara ele ali com água. Normalmente, por ser uma raiz, a gente coloca ele para ferver junto com a água. Tá? Então, você ferve ali aproximadamente de 5 a 10 minutos, desliga, deixa mornar e toma. É importante que tem que tomar ali diariamente. Não é, vou tomar um chá aqui de vez em quando. É como se fosse um remédio mesmo, né? Então, ele tem que ser tomado diariamente. Tá? Você pode estar tomando aí por 20, 30 dias, um mês não tem problema algum. Tá? Se for o pó do gengibre, da mesma forma, você vai aquecer esse pó na água ali, né? Ferver um pouco, uma colherzinha de café ali, rasinha, tá? E vai tomando ele, consumindo diariamente. Tem o melhor horário
Roger, para consumir esse em especial? Não, no princípio não. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, né? Até é interessante, no mínimo ali a gente coloca 2 a 3 vezes ao dia, tá? Então 2 a 3 xícaras ao dia. Também não Legal. adianta tomar só uma xicrinha ali que é pouco, né? Tem que ter 3 xicrinhas pelo menos ao dia, seria interessante. Deixa eu te provocar nessa direção, porque esse cara, para mim, é incrível, esse tal de gengibre aí. É brother, o gengibre é muito brother. Existe alguma combinação que ele não é bem-vinda com gengibre? Olha, talvez pessoas, né, que tenham uma certa sensibilidade do estômago, né, gastrointestinal, ele pode irritar um pouco, né? Porque como ele é forte, né, ele é uma especiaria ali, então tem que tomar um cuidado. Óbvio, não é todo mundo. Então, às vezes a pessoa própria sente, às vezes, uma queimação, uma azia, então evita, né? Então, às vezes, tem que testar ali para ver. A própria pessoa, às vezes, já sabe se tem algum condimento, algum alimento que, às vezes, já é preparado junto, aí já sabe que dá esse mal-estar, então, para evitar. Agora vamos finalizar. Pessoal, o Roger fez o mestrado dele numa área que eu sou apaixonado em estudar. Eu acho que é um dos sistemas que a gente menos estudou, talvez seja um dos mais importantes, que tem a ver com o intestino. E a gente tem uma frase, a gente não, na verdade, não sou eu que cunhei essa frase, né? Que o intestino é um segundo cérebro. Não é minha essa frase, foi alguém que cunhou, não sei nem quem foi que cunhou essa frase. Ela faz sentido, Roger? O intestino é o segundo cérebro? Sim, faz sentido, né? E Fala do não gengibre só. com o intestino, então. Mata duas numa só, a gente encerra esse assunto. Então, porque não só a questão do segundo cérebro, mas o intestino, ele realmente está sendo alvo de muitos estudos aí, né, atualmente, porque ele, além de ser complexo, ele tem uma atuação no organismo como um todo, né, como um sistema imune, essa relação com o cérebro relacionada também às questões de emoções, né, nossas, tá? Então, a própria absorção dos nutrientes, né, que é feita lá, então se você realmente não tem ali uma função legal do intestino, então também vai estar interferindo nisso, e que aí decorre também de uma má nutrição, né, vamos dizer assim. Então o intestino realmente tem essa relação com o corpo como um todo, tá? E aí, se a gente então, voltando ali para fechar com o gengibre, relacionando com o intestino e imunidade, o próprio gengibre também tem essa ação de aumentar o nosso sistema imune. Então ele foi muito falado, né, agora nos últimos anos por causa da Covid, se falou muito em imunidade e tal, tudo, né, só era o assunto. Então não é que passou agora um pouco que tem que esquecer, não, continuar se preocupando com a imunidade. Então o gengibre está aí também para melhorar o nosso sistema imunológico, né? Então é algo que já vai ajudar. E no intestino, o que a gente precisa então ter em mente ali, a gente tem que ter um intestino funcional, né? Funcionando regularmente, né? Tendo as suas células, né, ali, os enterócitos sendo renovados com uma certa frequência. Então, quando a gente pensa em intestino, a gente tem que pensar realmente nessa que a gente chama de modulação, que é tratar ele ali, né? Colocar ele num bom funcionamento. E aí, como você colocou, eu andei estudando bastante aí por conta da área do meu mestrado, e aí a gente pode até colocar aqui um suplemento, já para falar junto aqui, que seria muito bacana para atuação ali no intestino, que são, foi até algo do meu estudo, né, que são os probióticos, né, pré-probióticos e até simbióticos. Então, o que seriam os probióticos, né? São aqueles chamados micro-organismos, né, as bactérias boas, né, que nós temos lá no nosso intestino, que tem uma função primordial, né, que é produzir que a gente chama de ácido graxo de cadeia curta, que é uma gordura, né, um lipídio, e forma uma barreira protetora no nosso intestino, né, para não deixar entrar bactérias nocivas, né, toxinas. Então, a gente ter essa colonização por bactérias boas é importante. Mas como que a gente faz isso? O próprio probiótico, então, já vai auxiliar. Né? Esses dias mesmo, eu estava orientando ali uma aluna minha a estar tomando o probiótico. Então, a gente encontra em farmácias, a gente encontra em alguns alimentos, né, que é fácil. Então, não é coisa complicada. Por exemplo, iogurtes, né, aqueles leites fermentados, né, o chamado kefir também. Então, ter esse consumo dos probióticos diariamente é importante para manter, então, o nosso intestino de forma saudável.
Ô, Roger, esse assunto ele é tão legal, porque você tá dizendo assim, e na minha cabeça está construindo junto com o que você vem falando, está dizendo assim, se eu não tiver com o intestino bom, será que adianta eu colocar um suplemento num ambiente que está estragado ou que está todo bagunçado? Qual vai ser o aproveitamento de suplemento, seja ali qual for, já entrando no assunto dos suplementos, ou qualquer outra substância que, por vezes, qualquer outro nutriente que mesmo que você organize uma alimentação, mas você está colocando esse nutriente ou esse suplemento num intestino que está bagunçado. O aproveitamento é inferior, correto? Com certeza, né? A gente tem um nome para isso chamado de biose, né? Que a gente tem, que realmente a gente não tem ali a célula do intestino de forma adequada, a gente não tem essa absorção adequada e muitas vezes o risco de entrar bactérias nocivas, né, toxinas, né? Então isso não é bacana. Então realmente, acho que antes de a gente pensar em consumir um suplemento, um fitoterápico, chá, a própria alimentação, a gente tem que pensar nessa absorção. A gente se está com o intestino preparado para isso. Porque muitas vezes a pessoa está até tendo uma alimentação legal, está suplementando, mas está sempre ali, né? Sistema imune baixo, pegando muitas gripes, resfriados, é um probleminha aqui aparecendo, uma infecção ali, aqui. E, poxa, o que será? Então, vamos olhar para o intestino e ver se ele está funcionando adequadamente, se ele, você que está indo lá no banheiro, fazendo o número 2 regularmente, não tem aquele intestino muito preso. Tem até uma avaliação, né, que a Alta Nutrição costuma fazer, que é o formato, por exemplo, das fezes, é uma avaliação até das fezes, que a gente já consegue ter uma ideia de como que está esse funcionamento do intestino. Então, algo muito simples, né? Então, tem que estar com esse intestino bom, como você falou. Então, um dos passos seria aí, por exemplo, o uso de um probiótico, consumir, pensando em alimentação, fibras, né? Verduras, legumes, alimentos integrais, que tem fibras alimentares que vão, então, proporcionar essa melhora, né? Essa saúde intestinal. Só a título de curiosidade, o nome técnico que esse grupo de alimentos recebe das fibras, eles são os, desculpa a minha ignorância, eles são os pré-bióticos? Isso, seriam os pré-bióticos, que são as fibras, que a gente até fala que são os alimentos dos probióticos, que são das bactérias. Então, elas se alimentam de alguns tipos de fibras. E aí vai produzir aquele ácido graxo, né? Aquela gordura que protege o intestino. Para encerrar esse assunto, isso aqui é importante para o intestino, Roger? Fundamental. Com a minha aqui já vou tomar também, exatamente. Água sempre, né? Então, ter aquele consumo de água, principalmente nessa época do ano, né, que está a umidade do ar muito baixa, aí consumir água com frequência, para o intestino ter também sua função ali legal. Vamos encerrar os fitoterápicos. Fala um pouquinho dos chás, Roger. Dos top 5, você falou gengibre 1. Me dá mais 3 ou 4 chás aí e pensa de forma... Eu vou pensar na linha do mapas. Movimento, alimento, pensamentos, alegria e sono. Me fala aí chás que possam interferir nesses aspectos da ansiedade, desse movimento que o cérebro faz mais acelerado. Se existe algum chá para isso, deixa eu concluir. Se existe algum chá para desânimo, tristeza, não vamos dizer depressão, porque a gente já está falando de um quadro patológico que talvez a gente não tenha que entrar nessa seara, porque depende de outros profissionais. A gente não vai poder dizer, né? A gente pode sugerir, mas não pode talvez mergulhar tão profundo nessa discussão. E o terceiro seria insônia. Então me fala chás que estejam ligados com esses aspectos de uma ansiedade, de um desânimo e de uma insônia. Vamos lá, porque a gente conclui os fitoterápicos. Legal. Bom, para insônia, por exemplo, tem um bem conhecido também aí, que seria a melissa, né? A melissa é um chá que ajuda muito nessa questão, por exemplo, do sono, né? Quem tem dificuldade ali para dormir, então tomar ali à noite, né? Ele vai dar uma acalmada, né? Ele vai trazer aquele relaxamento, né? Então, é um chá fácil também de encontrar, né? Da gente conseguir, o chá de melissa. Só um detalhe da melissa, que como ela é feita em folhas mais delicadas, então o preparo é diferente do gengibre lá da raiz. A gente não vai ferver, a gente vai esquentar a água, né? Não deixar a água ferver, aí já desliga o fogo, quando começar a subir as bolinhas, desliga, acrescenta ali a
a erva, no caso a melissa, abafa com o fogo desligado, deixa ali uns 5, 10 minutos, e aí coa e toma. Tá? Chá de melissa é um que é bacana. Ok. A gente pensar em um desânimo ali, né, que você comentou, tal, assim, vamos colocar assim, algum que vai estimular, né, vamos colocar assim, né, essa palavra aí. Um chá estimulante que ajuda. Não é considerado um chá, mas está dentro do fitoterápico. E é uma das bebidas, acho que, mais consumidas do mundo. Muito fácil. O café, por exemplo, né? O café, que tem ali a cafeína, é um estimulante bacana. Então, é legal que até muita gente, de manhã, mesmo quem vai fazer exercício, não, para estudar, né? Para o que for, para a saúde mesmo, né? O café, ele tem essa ação estimulante, né? Então, ele ajuda, por exemplo, na questão de concentração, na questão do foco, nessa questão até de você conseguir trabalhar e estudar ali, até com uma atenção maior, né, uma concentração e até um ânimo ali, vamos dizer, maior. Né? Então, pegar algo simples que seria ali o café. É muito tranquilo. Tem um limite, Roger, do café? Alguma coisa que a gente tem que se preocupar com horário, com quantidade? Vamos dizer assim, em termos de limite, né? Porque por se tratar da cafeína, né, a pessoa pode acabar meio que se viciando, né? Muita gente é viciada, né? E aí toma 1 litro ali por dia, tá? Então não, a gente fala que ali em torno de 3, daria em torno de ml, se a gente pensar dividir ali, em torno de 150 ml a 200 ml no dia. Então fracionar isso, tá? 50, 70, aquelas xicrinhas pequenininhas, tá? Para não ter essa questão muito de chegar a ter uma dependência, vamos colocar assim. E o momento, de manhã ou até mesmo à tarde. Talvez evitar à noite, para quem, né, tem às vezes essa questão, como eu falou, de uma insônia, de dificuldade para dormir, evitar à noite. Mas é engraçado porque tem gente que toma o café para dormir. E não muda tem nada. Um efeito ao contrário. Então, é interessante. Mas para a maior parte das pessoas, né, ele vai trazer essa agitação, então evitar à noite. Tá. A gente vê alguma coisa por volta das 15, 16 horas e depois que já está no fim da tarde, início da noite, evita para não... Quem sofre com esse problema de ficar hiperagitado. Perfeito. E vamos lá, Rogério, vamos falar de suplemento? Percebe? Só para complementar, acho que só faltou completar um aí. Ansiedade, vê se tem alguma coisa aí, ajuda a gente. Boa. Tá para ansiedade. Olha, eu vou colocar um aqui que ele vai ajudar, a gente fala, né, na modulação, por exemplo, do cortisol, que tem a ver muito também com essa questão de ansiedade, de agitação, né? E que você já deve ter também escutado falar, que é o ginseng, né? Panax ginseng, né, que é o chamado. Então, o ginseng, aquele ginseng coreano, né, também conhecido, ele faz modulação, a gente chama ele, né, que ele vai ter essa propriedade de modular a ansiedade, as nossas, quando a gente está em processo de mudanças também, né, da nossa vida, qualquer mudança que seja, momentos que a gente vai ter, às vezes, algum tipo de avaliação, vai passar por uma prova, alguma coisa assim, fica aquela tensão, tudo, ele ajuda, né? Então, só que o Paraginsem aí, ele demora um pouco para atuar, tá? Não é algo que você vai tomar e em 2, 3 dias ele já vai ter efeito. Não, ele vai demorar ali 3 semanas, tá? Então, é um pouco lento. Precisa de um efeito cumulativo aí. Precisa... Crônico. Entendi. Exatamente. Muito legal. Esse Panax Ginseng, normalmente, você vai consumir em cápsulas, tá? Você encontra na farmácia. Não precisa, a princípio, de uma prescrição médica ou de nutricionista, não, tá? E ele é vendido normalmente em cápsulas de 300 a 400 miligramas. Toma todo dia, tá? Ele vai dar uma cápsula ao dia. Tá, não tem contraindicação, não tem superdosagem, não tem horário, não tem nada disso, é tranquilo. A princípio não, é legal tomar de manhã, tá? Ele ter essa ação ali durante o dia. Tá bom, beleza. Bom, cara, tem muita coisa, hein, cara, de fitoterapia. Isso é a verdadeira alquimia, né? Esse mundo aí que, acho que por vezes veio dos indígenas, né? A gente não sei exatamente... Quando a gente fala indígena, é porque a gente pensa aqui no Brasil, né? Mas você falou aí dos orientais, né? Você tem toda a cultura oriental aí, milenar,
que por vezes tem hábito dos caras, né? O consumo dos chás, né? Hábito, não é porque No está com Oriente, problema muito. eu vou consumir. Não, não tenho o problema porque eu consumo. É diferente, né? Exatamente. Eu É não algo preciso diário. curar da doença à medida que eu tenho hábito de consumo. Isso é muito legal. Isso. Estava vendo aquelas pesquisas do Blue Zones, os caras têm um hábito de bebidas desse tipo e outras fermentadas, que é hábito. Então não é eu vou tomar porque eu estou com dor de barriga. Não, eu tomo todo Cultural. dia Não, porque eu não quero ter dor de barriga. Na verdade, eles nem se preocupam em ter a dor de barriga. Eles têm o hábito. Isso é muito legal. perfeito. Roger, vamos lá. Vamos lá, vamos dar mais um passinho. Galera, vocês não estão perguntando nada, eu vou perguntando aqui, tá? Estou fazendo tipo programa de entrevista. Entrevistando o Rogério Frade. Roger, vamos lá. Na linha dos suplementos, eu acho que o mais consumido que a gente ouve falar aí são os polivitamínicos e os multiminerais. Porque é uma coisa que está lá na farmácia, parece que todo mundo entra na moda de que já que eu estou com o sistema imunológico, tem que proteger, tem que fazer, parece que essa é a primeira opção. Fala pra gente um pouquinho desses caras aí, desse grupo de suplementos. Certo. É assim, as vitaminas minerais, né, esses polivitamínicos e minerais, tem que tomar um certo cuidado, né? Eu, como nutricionista, eu gosto de pensar da seguinte forma: se a pessoa tem alguma deficiência, que a gente, por exemplo, identifica através de sinais e sintomas, ou mesmo um exame de sangue, né, que é o mais ideal ali, e nota uma deficiência, por exemplo, de zinco, uma deficiência de selênio, de vitamina D, por exemplo, a gente vai suplementar, eu vou suplementar aquela vitamina ou aquele mineral, ou aqueles que estão faltando. Quando a gente vai para esses de farmácia, a gente vai ter um combo, né, de vários ali. E aí não seria interessante, porque você vai estar tendo um custo alto e que muitas vezes você não vai precisar de tudo aquilo, né? Então, é muito melhor você, mesmo pensando numa imunidade, como a gente estava comentando aqui, você ir porque é mais específico. Então, uma vitamina D, uma vitamina C, um zinco, esses três aqui fecham bem essa questão da imunidade. Se a pessoa está passando ali por um processo, né, gripe, resfriado, de Covid, do que for. Então, eu não acho interessante, né, eu já não recomendo sair tomando esses polivitamínicos e minerais, tá, de farmácia, assim. Ô, Roger, eu vou insistir nessa linha de raciocínio. Eu vou voltar nessa tecla, porque às vezes a galera fala, pô, legal, o Roger falou para tomar isso que vai funcionar. Galera, não é bem assim. Vamos voltar ao raciocínio que a gente discutiu há alguns minutos atrás, dizendo assim, se o ambiente todo não está em ótimas condições, não adianta tu colocar um suplemento, seja ele qual for. O ambiente que a gente está dizendo, a exemplo do que já foi dito, do intestino, por exemplo, né? Porque não adianta eu colocar uma substância a mais se por onde ela vai passar não é um ambiente bacana para receber e ter um aproveitamento ótimo e ter uma absorção ótima. Então, que fique claro aí, galera, para quem vai nessa onda, não assume a responsabilidade de fazer de forma arbitrária. Fala com o profissional, avalia corretamente todos os pontos, porque ele vai saber o que, quando, quanto, por quanto tempo, melhor horário do dia, se combina com alguma outra coisa ou não, o que não deve combinar com aquilo que você vai fazer, o que não pode estar junto, o que tem que estar... Porque tudo isso são detalhes, Roger, se eu tiver alguma coisa em exagero, você, por favor, são detalhes que precisa ser identificado um a um, não é uma coisa generalista, não é? Só me dá uma modulação aí. É isso, Roger? Não, tá certinho, é isso mesmo, né? Por isso que é bom sempre procurar um profissional para ver essa questão, né? Ver a tua alimentação, como que tá, né? Para aí, através disso, ver sempre, nós nutricionistas pensamos primeiro em ajustar a alimentação, né? E não que nem falou, já sair suplementando, tomando fitoterápico, vitamina, um monte de coisa ali. Primeiro, alimentação. Se a gente conseguir ajustar a alimentação, que muitas vezes é possível, legal. Se não for faltar, aí nós vamos complementar, que nem você falou, aí precisa ver quantidade, tem que ver o momento do dia, dose, porque tudo isso influencia, assim. Muitas vezes a gente tem um fitoterápico, um chá, um suplemento, que ele funciona, mas a pessoa toma de forma errada, na quantidade errada, no momento errado, e aí não vai ter a atuação que a gente gostaria. Então tem bem isso. Muito bem. Bom, vamos lá, galera. Vamos construindo uma consciência adequada. E é óbvio, né? A gente tem um... Não quero nem entrar nessa discussão, né? O profissional que você vai pesquisar, não é? Cuidado com
Cuidado com ofertas mirabolantes, não cai numa roubada, uma pessoa que é incompetente para te atender. Tem a formação, tem um canudo que ele pôs debaixo do braço, mas ele não tem profundidade no processo. Vamos dar mais um passo aqui. Alguém perguntou, deixa eu ver aqui, ó. Rodrigo Freire, alimentação com restrição de carne vermelha, existe algum fitoterápico que auxilie? Vamos refazer a pergunta aqui. Alimentação com restrição de carne vermelha, ou seja, não come carne vermelha, por algum motivo, até por escolha. Se ele está perguntando dele e da família, eu já entendi a pergunta. Eles não comem carne vermelha, a família do Rodriguinho. Existe algum fitoterápico que auxilie nesse processo? Tá. Olha, fitoterápico, a princípio, não, tá? E aí a gente tem que também levar assim, o fato de não consumir a carne vermelha, tá? Muito possivelmente, né, teria que ter mais informações ali, né? Não vai estar levando a uma desnutrição, uma falta de algum nutriente. Que ali a gente pode pensar, bom, se for proteína, consegue, óbvio, de outras fontes. Assim como o ferro, que ali seria importante. Carne vermelha tem muita gente pensando nisso. Ferro, né? Vai faltar o ferro e tal. Mas o ferro também não tem só na carne vermelha. Se consumir um peixe, o frango, por exemplo, né? Você já vai ter ali a sua quantidade, né? Tem o ferro dos vegetais também, que também vai se somar a isso. Então, a princípio, não tem que se preocupar, né, desde que esteja consumindo ferros de outra fonte. Tá? E aí, se fosse o caso, um suplemento, não fitoterápico, tá? Não chá, mas aí suplemento de ferro mesmo, né, que muita gente faz. Sulfato ferroso, né, alguns outros tipos, para complementar isso. Ô, Roger, mas ainda assim, se avaliar e perceber que o cara não está com déficit, segue o jogo. Sim. Foi o que eu falei. Se tiver outras fontes, muitas vezes não vai ter esse déficit, né? A gente vai lá, faz exame de sangue e tudo. Se tiver legal, ok, não precisa nem suplementar. Porque a gente tem as outras fontes que suprimem isso. Teve uma outra colocação aqui. Boa noite, professor. Eu tenho apenas a conduta de suplementação de ômega 3 aos que não comem as fontes. Faz sentido essa afirmação, Roger? Suplementar ômega 3? O ômega 3, ele é um pouco mais delicado, porque realmente é difícil a gente conseguir na nossa alimentação, né? O ômega 3 a gente vai ter, por exemplo, ali em peixes de água fria, né? Salmão, arenque, uma cavala, uma sardinha. E não são peixes que a gente consome diariamente, né? Muito difícil. Então, de cativeiro. Então, isso, e ainda tem essa também, né? Que praticamente não tem ômega 3. Exato. Então, o ômega 3, ele é uma gordura importante para nós, porque ela tem uma ação anti-inflamatória. Né? Eu gosto muito. E, inclusive, eu suplemento diariamente. Então, por não conseguir na alimentação, ou consumir linhaça, chia todos os dias, a gente acaba suplementando. Então, a conduta é legal, bacana. Eu mesmo gosto também de, muitas vezes, orientar isso. Legal. Roger, vamos para 2 suplementos aqui, que também são importantes, e aqui no Mapas a gente tem uma galera que já passou dos 40 anos, e aí a curva de competências físicas relacionadas à estruturação muscular, a gente sabe que a partir dos 40, 45, 50, começa a ter uma queda ali, que é normal ou natural do avançar das primaveras, mas a gente não precisa exatamente aceitar toda essa normalidade se eu fizer algumas intervenções, né? Se eu ficar passivo ao que parece natural, que é perder massa muscular, para quem não conhece o termo, chama sarcopenia, e já foi classificado como uma doença característica da senilidade, ou seja, do envelhecer, é uma característica, e a gente tem que frear isso. Então, tem jeito de frear isso. Então, tem alguma suplementação, óbvio que só suplementar não vai adiantar para frear isso. A gente precisa do treinamento que pegue peso de alguma forma, seja com musculação, seja o peso do corpo, seja acessório, não interessa a forma que você vai fazer força. E aí tem uma suplementação que a galera usa muito para auxiliar nesse processo, que é a proteína. Essas proteínas que vendem aí. Fala para a gente um pouquinho, Roger, sobre a proteína neste processo específico da preservar a massa muscular nas pessoas que estão avançando as primaveras. Legal, bacana isso. Realmente, essa relação importante que você comentou, porque não adianta realmente a pessoa ali que está tendo uma perda de massa muscular, uma sarcopenia já instalada,
pensar somente, né, no alimento, no suplemento ali, mas o exercício que você falou. Então, essa combinação é fundamental, tem que ter, senão não adianta. Então, fazer o exercício físico, esse existido, né, a musculação, lá que for peso do corpo, perfeito, tem que ter. E, complementando a isso, muitas vezes um suplemento. Por quê? Somente, né, nessa faixa etária que você comentou, né, já idosos, às vezes tem uma dificuldade em atingir a quantidade, comendo, né, pela alimentação, de proteína, né, que a gente faz um cálculo pelo peso do indivíduo, né, então ele tem que ter uma quantidade de proteína a ser consumida no dia, né, durante o período que ele está ali acordado, tal, 12 horas, enfim. E aí o que acontece? Se a pessoa não consegue ingerir, por N fatores, um suplemento, sim, vai ser necessário. E, como você colocou, são esses de proteína que a gente tem hoje muitos no mercado. Então, vou citar só alguns, como o Whey Protein, que é bem conhecido, pode ser o isolado de soja, pode ser hoje as proteínas vegetais, né, para os vegetarianos e veganos, tá? Você tem hoje proteína da carne, você tem os chamados blends de proteínas, que são misturas de várias proteínas, a própria albumina, caseína. Então, hoje em dia, você pode escolher a proteína que você quer, para todo gosto e bolso, né, a gente fala. Mas pode sim auxiliar e muito. Como eu falei, se a pessoa na alimentação não consegue atingir, esse suplemento vai auxiliar e muito a atingir a necessidade que a pessoa precisa ali no dia, combinado com o exercício, para ter uma manutenção dessa massa muscular, né, ou frear até, né, diminuir essa sarcopenia para que ela não avance. Tá? Porque lembrar que para o idoso, a ideia não é aqui eu fazer um aumento da massa muscular, ter uma hipertrofia, né, que é muito difícil, não que não aconteça, mas é muito mais difícil, mas sim ter força muscular. E essa força está atrelada ao exercício, perfeito, com certeza vai ajudar, e também a essa questão das proteínas que vão ser ingeridas, né, para a manutenção dessas fibras, para a reestruturação dessas fibras, que vão estar gerando ali a força. Então, esses suplementos de proteína são muito bem-vindos, sim, para as pessoas aí já de idade que muitas vezes não conseguem, pela alimentação, atingir a sua necessidade. De novo, volta aquele contexto, né? Avalia quantidade, horário, combinação, enfim. Tem que avaliar com um profissional. Então, vou sair tomando proteína porque disseram que é bom para frear a perda de massa muscular. Não é tão simples assim, pessoal. Então, escuta o que o Rogério está dizendo aí e presta atenção, que por trás disso tem que calcular a exata necessidade individual. Se é um mocinho, é uma coisa, se é uma mocinha, é outra coisa. Se já passou no determinado processo hormonal das meninas, que é a menopausa, talvez tenha outra análise. Então, cuidado aí para não fazer de forma arbitrária, se está fazendo exercício ou não, está no processo de reabilitação, se está acamado ou não, tem tudo isso também. Perfeito. Roger, a gente está com o horário aqui correndo e eu vou. Tem mais uma suplementação aqui que eu acho que acaba virando a menina dos olhos agora, né? A creatina. Ela passou por um processo de condenação. Parecia que era a vilã e de repente ela virou a super-heroína. E a gente está vendo um monte de pesquisa interessantíssima sobre ela, tanto nos aspectos físicos, nos componentes físicos, né, de capacidade de geração física, e parece que ela tem algumas movimentações também em outros sistemas. Fala para a gente, Roger, um pouquinho da creatina, o que você tem aí estudado, só para a gente ficar um pouco mais próximo do que a ciência mais atual está falando. Joia. Esse é um suplemento que, para mim, se a gente fosse colocar ali também nos top 5 ali, né, os 3 primeiros, é um dos que eu adoro, né? É um dos que eu indico muito, consumo também, né? Falo bastante aí em cursos, tudo, inclusive no livro, eu tenho aqui, o livro está aqui atrás, é um dos livros que eu escrevi um capítulo só sobre creatina, né? Então é um suplemento que eu adoro, porque realmente, aí ó, fazendo a propaganda, realmente é um suplemento que vai muito além, né, da questão do exercício físico, que já é bem falado, está bem já descrito na literatura para aumentar a massa muscular, ganho de força, né, tal.
Mas se voltou muito agora a questão da saúde, né? E aí, até falando que a gente estava comentando de sarcopenia, tá aí também a creatina é um dos suplementos que podem auxiliar e muito ali, né, combinando então com uma proteína, por exemplo, tá? Mas os últimos estudos aí que saiu, inclusive, saiu um material aí bem interessante, mais de 500 páginas, né, no ano passado, só de estudos sobre a creatina, voltado para a saúde. E aí falou-se estudos com grávidas, estudos com adolescentes, com crianças, coisas que antigamente não tinha, agora está começando a sair, prova sarcopenia, fibromialgia e aspectos neurais, doenças neurodegenerativas. Né? Isso está bem legal. Então, tá ainda, lógico, não é nada conclusivo, mas os estudos estão apontando que a suplementação de creatina para a saúde, né, de uma forma geral, então não só quem tem a doença, mas mesmo talvez pensando em prevenção de doença neurodegenerativa ali, relacionada à memória, também concentração, essas coisas, está sendo bem visto, está sendo interessante. Tá? Então, parece que no nosso cérebro nós temos reservas de creatina e quando a pessoa desenvolve algum tipo dessas doenças, né, diminui essa concentração. Né? Então, por esses estudos que eles estão vendo. Então, suplementando, está ali dando uma melhora. Né? Não está às vezes curando, mas dando uma qualidade de vida melhor. Então, é um dos suplementos que, por exemplo, eu gosto de passar, de novo, não só para pessoas de idades mais avançadas, mas também, né, adultos jovens, tudo, mas principalmente para os idosos, isso com certeza, tá? Independente também se está fazendo exercício ou não, tá? Não é, porque muita gente relaciona isso, estou fazendo exercício, então pode tomar creatina, não estou fazendo, não precisa. Não, pode tomar, até para o seu dia a dia, ou pensando, como a gente falou, nessas questões a nível cerebral, é interessante sim, tá? A creatina, basicamente, também não tem muito segredo em termos de doses, tá? De uma forma geral, a maior parte dos estudos vem falando em torno de 5 gramas, então é bem tranquilo. Uma colherzinha de chá, né, 5 gramas, você tomando também diariamente. É um suplemento super seguro, tá? Então isso já está demonstrado muito na literatura, muita gente ainda tem receio, inclusive alguns profissionais da saúde, né, tem receio da creatina, pode dar problema no rim, pedra no rim, nada a ver. Não tem nenhum estudo mostrando isso. É um suplemento então, muito seguro e que a pessoa pode estar tomando aí estudos mostrando até a longo prazo, né, diariamente, que não tem problema. Roger, tem uma pergunta aqui. Confesso que eu não li nada sobre esse assunto. Não sei se você leu. E se a gente não leu, também tudo bem. Eu não li nada sobre, né? Sim. A gente não pode falar tudo. Aproveitando a questão de saúde, nos casos de esteatose hepática, aí depois você explica para a audiência o que é esteatose hepática, tá bom? É possível ter alguma melhora com o uso da creatina? Rosângela, nutricionista, perguntou. Não sei se ela é sua amiga, mas está aí. Tá legal, Zé. Boa pergunta até. Olha, do que eu vi, realmente, eu não encontrei nada, né, na literatura falando especificamente sobre a esteatose hepática. Porque a esteatose hepática, para quem não conhece esse termo, é gordura no fígado, tá? Então, eu não vi nada, tá, de creatina falando de esteatose, relacionada então a diminuir, por exemplo, gordura no fígado, né, ou atuar ali no metabolismo. Não, tá? Ela tem muito a ver com a parte muscular, né, a parte dos neurônios, né, neural e tal. Então, creatina não. Mas a gente tem um chá, por exemplo, que atua muito bem ali, legal, que é o chá de alcachofra, né, falando aí, dando uma dica, chá de alcachofra, né, e chá de carqueja também, né, muita gente conhece chá de carqueja, um chá amargo, né, são chás que, por exemplo, para esteatose hepática, vai sim estar ajudando, tá, eu tenho casos, né, na prática mesmo, de pessoas que eu indiquei, passei, que diminuiu, mas de novo, também combinado com dieta, então não é só a pessoa ir lá tomar o chá, tem que ter a dieta, a redução, né, dessa gordura na alimentação e o exercício físico, que potencializa também mais ainda esse processo. Então a gente faz uma combinação dos três. O Roger está colocando como foco da nossa live hoje é falar desse
aspecto complementar à nutrição, então a gente está no MAPAS, a gente está no segundo pilar, que é o pilar do alimento. Então, o Roger é a pessoa, uma das que eu conheço, com o maior volume de competência para ajudar a gente nesse pilar. Mas eu acho que fique para todo mundo aí que o cenário da saúde, ele é multifatorial, ele nunca vai ser unifatorial, nunca vai ser dependente de uma única esfera de atuação. Então, a exemplo de qualquer processo de desenvolvimento de doença metabólica, seja ela qual for, a gente precisa trabalhar muito bem. Eu falo do MAPAS porque a gente olhou para os 5 pilares, entendendo que os 5 pilares têm completa interferência em qualquer desenvolvimento patológico, qualquer desenvolvimento de doença, né? Então, movimento, alimento, pensamento, não é? Ah, não, o que o pensamento tem a ver com a doença? Cara do céu, se você não está controlando, o ambiente hormonal já mudou. Se você não está controlando, o ambiente imunológico já mudou. Se você não está controlando, esse ambiente hormonal e imunológico aumenta substâncias reativas de oxigênio, aumenta as substâncias inflamatórias, simplesmente porque o ambiente hormonal mudou. Então, pensamento modula a nossa saúde. Para não falar de ambiente energético, não entrar numa seara de discussão mais profunda. O pilar da alegria, que é você com você, você com os outros e você com o ambiente que você convive. Vou dar um exemplo de pilar da alegria que fala de ambiente. Eu e o Roger, estamos em São Paulo. São Paulo, nessa época do ano, a gente paga uma conta alta pelo ar seco, pela poluição, frio. Então, ar frio, seco e poluído. Isso é uma beleza para o nosso trato respiratório superior, né? É uma maravilha. Então, é um ambiente que a gente tolera, não é? E o último pilar do sono. Rapaz, as últimas pesquisas falando de sono, se a gente não cuidar do sono, eu estou com uma alimentação perfeita, mas você não organiza tempo de tela, não organiza horário para dormir, horário para acordar, não tem regra de nada, não dá para você ter uma saúde com sono comprometido. Então, é uma somatória de fatores quando eu penso em qualquer circunstância de saúde. Correto, Roger? Me ajuda aí. Não, perfeito, é isso mesmo, né? E cada vez mais você está mostrando essa questão da importância do sono, né? Da questão do ambiente, né? Que interfere bastante. Não adianta, como a gente falou, hoje em dia não dá para ver as coisas mais separadas, né? A gente tem que ver como um todo, né? O chamado holístico, né? Ver tudo isso. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam com 1 ou 2 fatores, como você falou, e esquece dos outros. E aí, às vezes, não tem resultados, não só pensando em exercício, performance, mas de saúde mesmo, porque um deles ali não está legal. Então, às vezes é o sono que não está bom, às vezes a questão, como você falou, da alegria, essa questão social, de sociabilizar, de estar com uma cabeça boa, vai depois estar interferindo. É como se fosse uma teia, né, que a gente fala, que está tudo interligado, né? E aí começa a influenciar no outro. Então, isso é fundamental. Essa visão sistêmica, né? Essa visão, como você disse, usou a palavra holística, eu gosto muito dessa palavra e gosto muito da visão sistêmica. Não dá para a gente potencializar sem olhar para os demais, né? Não tem como, porque eles se apoiam, né? Esses pilares. Eu vou falar de novo do MAPAS, mas você pode usar o caminho que você quiser para olhar para a nossa saúde, não é? São pilares que se apoiam. Se eu tirar um, ou se eu não cuidar de um, os demais vão cair na mesma direção, não é? Roger, para a gente finalizar, queria que você deixasse para a gente aí quais são os principais cuidados na hora de olhar o consumo de um suplemento. Vou ajudar a pergunta. Primeiro, devo ou não devo tomar suplemento? Como que eu devo olhar para isso? A gente já foi construindo um raciocínio, você já sabe onde que eu quero chegar. E se eu devo tomar? Qual o cuidado que eu tenho na hora de ir na prateleira e olhar? Porque, toma proteína. O que eu tenho que me preocupar na hora que eu estou indo lá na prateleira de um determinado estabelecimento? O que eu tenho que olhar na embalagem para garantir que eu estou seguro daquilo que eu vou tomar? Tá, legal. Quanto tempo nós temos aí? Fica à vontade. Então é o seguinte, primeiro, realmente a questão do tomar ou não tomar, né? Não é que eu sou nem totalmente contra e nem totalmente a favor do suplemento. Eu vejo a necessidade, então como a gente falou, tem que avaliar. E aí vai ser
um profissional que vai ter que te avaliar, né, para ver se vai ter essa necessidade. Né? Então, não é todo mundo que faz exercício que vai ter que tomar algum tipo de suplemento. Né? Não é porque está com algum problema de saúde que vai ter que tomar, né, algum suplemento. Tá? Ah, não é porque eu quero prevenir, não quero ter doença e vou sair tomando também suplemento, porque nada previne. Se fosse assim, ia ser o primeiro a estar tomando um monte de coisa, porque ia 100% que ia ter nenhum tipo de doença. Não, nada garante, tá? Mas vai melhorar a nossa condição. Então, é ver se tem essa necessidade, primeiramente. Se houver necessidade, ok, foi avaliado tudo, aí, óbvio, eu vou ter que ver, como você falou, qual suplemento vai tomar. Muitas vezes o profissional já vai estar indicando, vai estar passando, mas se você for lá numa loja para ver, é a questão do rótulo, que é uma coisa que às vezes, né, pega aqui um pouco no Brasil, às vezes essa questão que as pessoas não têm hábito de ler rótulo, de olhar, para ver realmente o que tem dentro daquele suplemento. Né? Ah, eu quero um suplemento de proteína, ok, mas existem, como eu falei, vários tipos ali de suplementos de proteínas, marcas e tal. Então, buscar marcas conhecidas, pede auxílio para o nutricionista para indicar, né? Não é legal ir só na loja lá e pedir, ah, eu quero um suplemento de proteína, deixar, porque o vendedor lá, o papel é vender. Muitas vezes ele não vai passar a melhor marca, né? Tem algum que está ali perto de vencer, ele vai querer se livrar logo. Então, pede uma indicação para ver qual marca é mais indicada, aquelas que tem estudos, para ver o ingrediente que tem lá dentro. Né? Então, olhar ali no rótulo para ver se o que está lá é somente proteína mesmo, às vezes tem outros tipos de coisas lá dentro, de ingredientes misturados. Tá? Então, tem que ter realmente esse cuidado. Né? A melhor forma, que eu sempre falo mesmo, é buscar ali um profissional. Né? Assim como no exercício, a gente fala para buscar o professor, o personal ali, na nutrição também. Isso vale não só para o suplemento, mas para o chá, para o fitoterápico, que a gente falou. A gente tem essa cultura de que o chá não faz mal. Não, não é bem assim. Tem alguns chás que têm toxicidade, que você pode se intoxicar e causar algum problema assim de saúde. Né? Inclusive, falando aí em fígado, né, na questão hepática, que é onde o fígado vai estar metabolizando tudo isso, todo suplemento e todo chá. Então, sair tomando qualquer dose, qualquer tipo, principalmente essas misturas de chás, tomar muito cuidado. Hein? Não combinar muitos, né? Tem que ter um conhecimento para você combinar 3, 4, 5 tipos, né? Que nem é o ideal ali. Eu combino ali no máximo 2, 3, se for. Né? Que tem que ter a sinergia para a mesma finalidade. Então, ter realmente esse cuidado, né? Buscar um profissional e ler. Né? Ler rótulo. Na dúvida, sai lendo lá, vê o que é e aí manda mensagem para o seu Nutri lá. Roger, quanto é a sua consulta? Olha só. Não precisa falar. Você está atendendo, Roger? Você atende ainda nessa área da nutrição para fazer toda essa investigação? Então, hoje em dia eu praticamente não atendo, né? Por um lado, talvez infelizmente para algumas pessoas, mas por conta realmente de tempo, né? Minha dedicação hoje, eu estou mais ali ao personal, onde eu já faço essa orientação com o meu aluno, né? Trabalho lá com o pessoal do vôlei também, onde eu sou preparador físico, né? Tenho meus cursos, aulas, né? Pós-graduação, tudo, então, um pouco atarefado. Então, hoje em dia eu praticamente não atendo mais, né? Mas indico, se precisar, profissionais de confiança que eu conheço, né? Mas eu realmente não tenho consultório, não faço esse atendimento mais, não. Então, se alguém quiser algo para que você possa auxiliar, entre em contato com você no Instagram e aí você vai dar uma recomendação de algum profissional que você confie, correto? Sim. Maravilha. Maravilha. Roger, eu vou fazer o meu agradecimento para você e você vai ficar à vontade para falar o que você quiser agora para a gente poder encerrar a live, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Uma honra ter você aqui com a gente. É uma satisfação enorme poder ouvir uma pessoa com tamanha competência. A palavra competência ela é abrangente, não é? A pessoa que tem conhecimento, habilidade, tem atitude. Isso é competência. Conhecimento, habilidade, conhecimento, estudou. Habilidade, sabe se comunicar. E atitude, ele se propõe a se comunicar, se propõe a ajudar os outros, né? Uma pessoa que mantendo o respeito às condições divinas, ele só executa, não é verdade? O cara é um cara altruísta. Não, eu só me permito fazer aquilo que
Deus nos mandou fazer, que é servir ao próximo. Né? A gente não veio aqui por outro motivo, a gente não veio arrancar desse planeta nada, a gente só veio colaborar, não é? Então, você acho que é um cara que tem essa competência de se permitir o propósito divino, que é entregar tudo que você tem, sem nenhuma frescura, sem nenhum dedo, porque é fundamental que a gente prospere nessa direção. Então, muitíssimo obrigado pela essa sua competência, conhecimento, habilidade e atitude de nos brindar com essas palavras e com todo o seu conhecimento nessa noite. Fica à vontade para falar, para fazer o encerramento da live. Na hora que você encerrar, eu aperto o botão aqui. Te amo, meu irmão. Te amo do fundo do coração. Uma pessoa que tem um enorme carinho. E a palavra agora é sua. Não, imagina, eu também agradeço, né? Confiança aí, né? Todos esses anos, tudo. E eu acho que é assim, eu falo que não adianta nada a gente ter o conhecimento, né? E ficar para você. Né? Então eu falo que uma das minhas missões aqui, estudei muito, continuo estudando, assim como você, né, tal, e eu me espelhei sim em você, tem que falar isso sim, me espelhei, né, a gente sempre conversou muito, tudo, então é algo que falei, poxa, a gente tem que transmitir isso para as pessoas, a gente tem que passar esse conhecimento adiante. Então é uma das coisas que eu gosto muito, né, de orientar as pessoas, de passar esse conhecimento, né, para os meus alunos, minhas atletas, né, pacientes, né, familiares, amigos, para quem for. Né, porque a ideia é essa, é não ter esse conhecimento, tudo que você aprendeu ali somente para você. Tá? Então, transmitir, seja aqui na live, seja aqui para os livros, né, esses 2 livros que estão aqui em cima, do qual eu fui coautores, tá? Palestra, curso, ali o que for. Então, eu fico muito contente quando eu tenho oportunidades assim, né, como essa, e de passar realmente esse meu conhecimento, porque a gente está ajudando as pessoas, a gente está dando um empurrão. Não é que a gente vai resolver o problema, né, os problemas das pessoas, mas como profissionais de saúde, acho que nós estamos aqui para auxiliar, para dar um empurrão, para orientar, para mostrar um caminho de saúde, né, é a nossa missão. E eu fico muito feliz quando a gente vê que as pessoas estão seguindo o seu caminho, estão conseguindo, né, ter saúde. Porque isso é em primeiro lugar. A gente tem que ter saúde. E daí a gente consegue estudar, a gente consegue trabalhar, ter um convívio com a família, passear, brincar, fazer tudo. Então a saúde vem em primeiro lugar. Saúde física, mental, emocional, né, de tudo. E eu acho que aos poucos eu estou conseguindo fazer isso, né? Tem muito ainda o que fazer, mas eu estou conseguindo. Fico muito feliz, de novo, né? Quando algumas pessoas mandam mensagem ou a gente encontra, né? E fala, agradeço pelas orientações, né? Pelo que a gente fez. Pessoas que voltaram a treinar comigo, né? Me procuraram como personal novamente, porque sabe da confiança, tudo, do trabalho que é feito. Isso é muito gratificante, né? E você sabe também muito bem disso. Agradecer as pessoas aqui, ó, que estão mandando aí um obrigado, né? Pessoas que eu conheço, todos aí amigos, né? Isso é legal, isso é muito legal, ver as pessoas aí participando, né? E buscando informação. E a gente aprende também, né? A gente aprende com as pessoas, a gente aprende com as histórias. Eu aprendo com você, aprendi, continuo aprendendo, né? Porque é um eterno aprendizado. Então eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a todos, né? Que tenham também aí uma semana abençoada, né? E se cuidem, que é muito importante. Pessoal, vou fazer uma provocação aqui para o Rogério, e quem quiser que o Rogério aceite a provocação, vai escrever sim no comentário, tá bom? Vai escrever sim. Roger, vamos gravar um curso sobre orientação básica de fitoterápicos para o pessoal. Vamos gravar um curso. E aí você disponibiliza isso dentro de uma visão prática. Não precisa ser uma visão profunda, uma visão prática. Porque a forma com que você foi construindo, eu comecei a entrar em desespero. Falei, nossa, eu misturo uns 4, 5 chá e nem sei o que eu estou fazendo. Eu acho que está tudo muito bom. E, na verdade, posso estar errando feio. Então, vou provocar o Roger. Quem quer que o Roger grave um curso falando só sobre a visão prática dos fitoterápicos, a aplicação prática. Como fazer as combinações, as principais combinações. Aí, Roger, se ferrou. Tá todo mundo dizendo sim.
como a gente fazer isso na prática. Não preciso ter profundidade acadêmica, porque a gente tem que confiar que você já tem essa profundidade. Então, dentro desse cenário, dessa visão que você já tem, como usar isso no dia a dia. Tá bom? Vamos gravar? Olha lá, sim. Pessoal, a gente vai providenciar isso o quanto antes e quando tiver pronto o produto, a gente avisa todo mundo. Tá bom? E aí vocês vão consumir um produto de extrema qualidade com uma visão de aplicação prática. O que eu tenho que fazer ao longo da minha vida com relação aos fitoterápicos. Roger, aceita o convite? Aceito. É mais um desafio, eu gosto, é legal. Vamos transmitir o conhecimento. Vamos lá. Vamos achar um horário. Para fazer, só mais isso. A gente fala, da meia-noite às 4, né? O que a gente faz? Eu estou acordando 4h30, 5 horas. Vamos gravar. Maravilha. Pessoal, o Roger aceitou, nós vamos correr atrás disso. E assim que tiver tudo pronto, a gente anuncia aqui para vocês. E quem quiser consumir o produto, ninguém é obrigado. Mas quem quiser consumir o produto, tenho certeza que o Roger vai ficar muito feliz, porque ele deixou claro que compartilhar informação é um dos grandes propósitos da vida dele. Pessoal, obrigado a todos mais uma vez. Muito feliz por estar aqui com vocês. Desejo que vocês tenham uma ótima noite. Um grande beijo, um forte abraço. Roger, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Te amo, se cuida, parceiro. A gente vai se falando. Até mais. Valeu, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Boa noite.